Pedro Jorge é salvo com 46% dos votos. E o problema não foi os resultados, mas sim o que aconteceu nos bastidores das nomeações. E há uma frase que a Marisa Pires teria deixado ficar que está a incendiar com tudo. E isto pode mudar a visão como tu vês este jogo. 4 nomes estavam em riscos, apesar de agora ter restado 3. Tínhamos lá antigamente Bruno Simão, João Ricardo, Pedro Jorge e a Sara Jesus. A sala estava cheia e um silêncio profundo. E a Cristina Ferreira anuncia o primeiro salvo, que é o Pedro Jorge. Pedro Jorge é salvo com 46% dos votos do público. E agora ele respira de alívio e fica fora do perigo por enquanto, até a próxima gala do desafio finale. Mas reparem, isto parece simples, mas não foi, porque este nome já vinha carregado de tensão, isso dias antes. E é exatamente aqui onde começam esses cenários estranhos. No especial anterior, Pedro Jorge tinha sido nomeado, mas não foi uma nomeação normal. Houve uma decisão da voz, mas depois teve resultados diferentes no final. E isto gerou uma grande confusão fora da casa, principalmente na parte da Marisa Pires, que é a parceira do concorrente Pedro Jorge, que é um dos favoritos, por essa razão que foi salvo em primeiro lugar. Mas a história não termina aí, porque o que ela disse a seguir não foi só emoção, foram acusações diretas, sem papas na língua. Marisa Pires, mulher de Pedro Jorge, não ficou no silêncio, foi logo para as redes sociais e o tom não foi leve, foi um choque e ela questionou tudo. O primeiro ponto que ela questionou foi a coerência e depois a decisão e principalmente a forma como o Pedro Jorge acabou sendo nomeado. Segundo ela, questionou que ouviu a voz a dizer uma coisa e a Cristina Ferreira em direto disse uma outra coisa. E isto criou o primeiro ponto de ruptura. Agora pensa nisso. Num reality show, a confiança do público depende apenas de uma simples coisa, que é a regra clara ou regras claras. Mas segundo a Marisa, não foi isto que aconteceu dentro da casa. E por essa razão que ela lançou uma frase que ficou a ecoar, questionando: deu jeito nomear o Pedro Jorge? E a partir daí tudo explodiu, porque não foi apenas uma frase solta. Foi uma insinuação de que a dinâmica poderia ter sido ajustada. Não iam perder nada em voltar a recuar, colocar o Pedro Jorge no seu devido lugar. Mas reparem no detalhe mais forte. Ela não falou só de injustiça, ela fala de conveniência. E isto abre um outro problema. Porque isto já não é sobre concorrente, mas sim é sobre a produção. Mas enquanto isso acontecia cá fora, o público estava a votar bastante para salvarem o Pedro Jorge. E graças a Deus ele foi o primeiro concorrente a ser salvo dentro do desafio finale. Mas houve um detalhe que muitos fãs começaram a ignorar. Nas redes sociais, vários fãs estavam divididos. Outros estavam a apoiar o Pedro Jorge e outros estiveram aí a zombar, estiveram aí super felizes com esta nomeação. E isto criou um ambiente muito estranho, principalmente por estarmos nessa fase final. E o público mostrou que não está focado com quem sai, mas sim com as decisões como são feitas. E aqui entra um outro ponto crítico. A Cristina Ferreira sempre no centro do momento. A Cristina Ferreira sempre a anunciar decisões pesadas.
E agora cada palavra dela é analisada ao detalhe. Mas ainda falta uma peça nisto tudo. Porque o que a Marisa Pires disse depois do seu primeiro desabafo foi ainda mais direto, questionando se o Pedro Jorge não estivesse nomeado, será que iam duas pessoas às nomeações? E isto abre uma dúvida no ar. Coincidência ou ajustes de jogo? E o mais forte é isto. Ela não afirma e nem recua. E é isto que alimenta tudo. Mas ainda não chegamos no ponto mais intenso. Porque a reação dos fãs começa a escalar e o programa entra num ambiente super perigoso, onde o jogo deixa de ser dentro da casa e passa a se jogar também cá fora. E é aqui que tudo converge. Pedro Jorge é salvo com 46% dos votos, mas o maior impacto não está neste número, está na guerra que se criou antes de ele ser salvo. Enquanto isso, a Marisa Pires acusa a produção de incoerência nas decisões e o público divide-se em massa e geram esta toda tensão nas redes sociais. E o nome do Pedro Jorge deixa de ser apenas um concorrente nomeado e passa a ser o centro das discussões sobre o próprio funcionamento do jogo ou do programa em geral. E o mais importante, nada disso está na casa, tudo está cá fora. E muda completamente a percepção do público. Porque agora a pergunta não é quem vai ser o próximo a ser expulso. E a pergunta é outra. Quem o público ainda confia neste jogo? E na sua opinião, a produção do desafio final foi justo nesta nomeação? Ou o público se apegou na ideia principal da Voz, porque a Voz salvava o Pedro Jorge, que é um dos favoritos do público, e quando a Cristina Ferreira o anunciou, o público optou por atacar pedras na Cristina, pois colocou lá o seu favorito. E pode acontecer que a Voz é que falhou, né? O Pedro Jorge deveria mesmo ser nomeado. Um dos dois pode mesmo ter falhado, mas como tiraram o Pedro Jorge na zona de conforto para o jogo, o público ficou zangado. Mas se tivesse tirado o Pedro Jorge nas nomeações para a zona segura, o público ia aplaudir. Mas também haveria pessoas que iam dizer que o Pedro Jorge está a ser favorecido. Mas deixe ficar aí o seu posicionamento, projeto tudo. Até a próxima. Tchau, tchau.